Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com a análise do penúltimo capítulo de Hanyo no Yashahime. Isso mesmo! Aparentemente não foi confirmado se vai ter alguma outra temporada, mas eu acho que vai. Mas até então, esse é o penúltimo episódio e o episódio da semana que vem vai ser o último, infelizmente. Porque não explicaram nada. A minha cara durante todo esse episódio foi... Mas antes de começar a falar desse episódio, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de Hanyo no Yashahime e de Inuyasha também. Então vamos lá começar a falar. Primeiramente falando, né, que a gente teve a certeza de que Osamu Kirin, ele não é humano, né, ele é yokai. Agora, se ele é uma parte do Kirin Maru ou se ele está transitando entre as eras igual a Kagome, a gente não sabe porque... Ele está no aeroporto observando o cometa vermelho e ele fala que o cometa passa naquela época também, então ele já sabe assim, tipo, que aquele cometa não é um cometa comum. E ele encontra inclusive o irmão da Kagome, né, o Sota, com a filhinha, e ele tava esperando a esposa que tinha ido fazer uma apresentação, alguma coisa, e eles foram buscar ela no aeroporto e eles começam a conversar e ele fala do cometa. Aí o Sota fala, é o cometa que todo mundo tá falando, mas parece que ele tá muito longe, a gente nem consegue ver ele, só que o Kirin Maru, ele consegue ver e vê que ele tá muito perto, então ele não é visível aos olhos nus e olhos de pessoas comuns, então somente os yokais ou meio yokais conseguem ver aquele cometa, e pessoas com poderes especiais, no caso Kagome e afins. Mas eles não conseguem ver o cometa e a gente vê que o Osamu Kirin, ele consegue ver, então ele já deu a entender que ele não é um humano, ele é yokai, ou meio yokai, ou alguma coisa, porque ele consegue ver esse cometa, então automaticamente a gente já tinha aquela teoria de que ele era o Kirin Maru, mas como que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Porque da mesma forma que o Osamu Kirin tá olhando pro cometa, o Kirin Maru também tá olhando pro cometa lá do navio, né, na era feudal. E a gente vê que o que eu sentia é que o Kirin Maru, ele quer dar um jeito de derrotar esse cometa de uma vez por todas, pra não ficar tendo que derrotar ele sempre de 500 e 500 anos, né? Sempre sobra pra ele, porque no caso ele é um yokai e ele vive muito tempo, então sempre sobra pra ele, porque ele é um dos líderes yokais e tal. E eu acho que ele quer destruir esse cometa, e aí ele acabou descobrindo que o cometa também passa no mundo humano, e eu não sei se ele de fato quer destruir esse cometa pra evitar a fadiga, igual o Jaiminho, ou ele quer proteger o mundo, assim, tipo, as eras mais pra frente. Então ele deu um jeito de saber se aquele cometa apareceria também no mundo, nas eras seguintes, né? Porque é o que falam, na era feudal as pessoas acreditavam em muita coisa, então é por isso que os Ayakashis e as aparições e tudo mais apareciam lá, e a gente, com a tecnologia, com um monte de coisa na nossa era, a gente já não acredita tanto nessas coisas, é por isso que ele não aparece, tem essa teoria. Então ele vai para aquele mundo e vê que o cometa aparece ali também, então ele tem a certeza de que por que aquele cometa está aparecendo ali naquela era que não era para ele aparecer? Porque nem a Ayakashi mais aparece naquela era, entendeu? Por que o cometa tá ali? Que interferência é essa que aconteceu para esse cometa tá passando ali? Mas o que eu entendi é que ele pareceu estar preocupado com os humanos da era mais pra frente, e eu acho que ele quer tentar destruir esse cometa de uma vez por todas lá na era feudal, para que esse cometa não venha encher o saco no mundo atual, sabe? Porque a gente percebe que sempre que eles derrotam o cometa, sobra um pedacinho. Sempre que eles vão lá e derrotam, sempre solta um pedacinho. E eu acho que é esse pedacinho que acaba causando a anomalia, o negócio todo. Tá, parando de falar dessa parte aqui, a gente vai lá pra parte da Setsuna, né? Que está intrigada com a lâmina de sangue que apareceu no braço dela, que não desapareceu na realidade, né? Que é referente ao sangue dela de yokai, que ela herdou do Dai Yokai, né? Do Taicho do Inu no Taicho, do vô dela. E aí ela tá conversando com o Jubei, e o Jubei fala que essa marca, ela é referente a alguma coisa que ela carrega no sangue dela, porque às vezes podem ser lâminas, às vezes são espadas, às vezes são, sei lá, é uma herança que ela pode despertar referente a essa mancha que ficou no braço dela. E ela fica bem intrigada, ele fala assim, isso você só vai descobrir mais pra frente, não tem como te dizer se é verdade porque eu nunca vi. E aí a Moroha ouve as duas conversando, ela estava dormindo no quarto, e aí ela aparece perguntando pro Jubei se tem alguma recompensa, alguma coisa pra ela caçar, e ele fala, olha, tem uma pessoa que tá querendo te contratar pra fazer um serviço, e é ninguém menos que as duas meninas, né, que as primas dela querem contratar a Moroha
Moroha pra ajudar ela a derrotar a Zero, porque a Setsuna ficou revoltada com o que aconteceu e ela quer derrotar a Zero de uma vez por todas, porque ela lembrou que a Zero estava envolvida em tudo que aconteceu com ela, no incêndio da floresta, ficava observando ela quando elas estavam dormindo. E tem essa coisa também dela ter removido o selo da Setsuna e colocado um monte de gente em perigo, sabendo, né, que a Setsuna não conseguia controlar o poder. Então a Setsuna, ela quer se vingar da Zero e ela vai pedir ajuda pra Moroha. Ela fala que vai dar a parte dela da recompensa do Totetsu pra poder pagar a Moroha, né? E eu fiquei pensando, gente, a Moroha, ela já pegou a recompensa, será que ela vai ter que trabalhar mais quanto tempo pra pagar essa dívida da mestra dela? Porque ela matou o Totetsu, levou a cabeça, recebeu a recompensa, provavelmente nem recebeu a recompensa, né, que a recompensa ficou com o Jubei, mas ela vai ficar trabalhando por quanto tempo pra receber, pra poder pagar essa dívida? Tipo, eu não entendo. Mas, então, as meninas foram, né, o Hisui, inclusive, chegou, né, porque elas ficaram se perguntando como que a gente vai encontrar onde tá a Zero, né, como que a gente vai achar essa pessoa, e aí o Hisui, ele veio com um pedaço de árvore com um monte de teia, né, de aranha lá de Tsuchigumo, lá do Yokai Aranha, que é a teia que a Zero usava, que provavelmente foi a teia que o Miroki ficou preso, e aí ele pegou e trouxe a teia para as meninas sentirem o cheiro, para conseguir sentir, né, pegar o faro, né, sentir onde a Zero estava e ir atrás dela. Então as meninas encontram a Zero, depois de procurar ela pelos lugares, elas encontram ela em uma casa abandonada no meio do nada, no meio da floresta. Elas encontram um rastro dela, né, quem primeiramente chega é a Towa, que começa a tirar satisfação com a Zero, e aí a Zero fala, mano, vocês são muito afobadas, vocês não podem chegar assim, vocês não bolam um plano pra poder, sabe, tipo, me enfrentar, porque, inclusive, a Zero tem uma conversa com o Rico antes disso, e ela fala assim pra ele tentar descobrir, porque ela sabe que a Setsuna, quando ela tem o seu selo rompido, ela libera o seu sangue de yokai, mas com a Towa, eles nunca viram isso acontecer. Só viram que ela ficou muito forte quando ela tem, assim, quando a irmã dela é colocada em perigo, quando ela fica encurralada, ela fica muito forte, mas ela não tem esse negócio de selo pra se romper, pra poder ela liberar os poderes dela. Então ela ficou perguntando pro Rico se ele sabia alguma coisa, e o Rico, tipo, não, eu não sei de nada, nunca vi, sabe? Tipo, ela tá sempre do mesmo jeito pra mim, e não tem essa dela ter um poder pra liberar. Eu acho que ela já tá liberada. E aí ela chega e fala que vai testar esse poder da Towa, né? Vai lutar contra ela pra poder testar esse poder dela, porque ela quer saber se ela, quanto de poder que ela consegue liberar estando encurralado. E nisso o Rico fica em outro lugar lutando com a Setsuna, né? Porque eles estão meio que protegendo o local, estão meio que se escondendo. E aí ela fala, você preferia estar lutando com a minha irmã? E ele, você é muito desagradável, mas vamos lutar. E ficam os dois lutando. Só que a Setsuna, ela meio que é bem mais fraca do que o Rico na sua forma normal, os golpes delas não fazem efeito, e a Towa e a Zero ficam lutando lá, tipo, trocando vários golpes. A Towa claramente é bem mais fraca que a Zero, e a Zero, ela não está nem com os poderes dela, ela está, tipo, com os poderes selados nas pérolas. E eu fico pensando se essa mulher tivesse com os poderes normais. Eu sei que a Moroha chega também na Kirara, atirando flechas sagradas, e as flechas não fazem nada com a Zero. E aí ela apela pro seu dragão Carmine, que também não faz a menor cócega na Zero, porque a Zero fala que o dragão dela é muito fraquinho, que o dragão gosta de nuvens e que aquilo não vai ser, tipo, não vai surtir efeito nela. Só que a Moroha é muito ligeira, ela pega e bola uns planos muito loucos, ela joga, assim, em vez dela jogar flecha sagrada, ela joga um guarda-chuva sagrado que rebate o dragão, aí ela gira o dragão e faz a onda explosiva dela lá muito louca. E aí ela junta com o dragão que tava voltando, e aí vai tudo pra cima da Zero, e a gente pensa, vai matar a Zero nessa hora, assim, mas aí o Rico chega, né, porque ele pressente o perigo, ele chega e protege a mãe dele, jogando umas cinzas muito loucas em um formato muito estranho, né? E aí o Myuga fala que aquele local, a gente descobre que aquele local é o local onde o Inu no Taichou morreu, né? Onde era a mansão, né? Que pegou fogo, e que as cinzas dele estavam lá. Por isso que o Rico conseguiu utilizar aquela magia de jogar, fazer um boneco de cinzas pra poder aparar os poderes da Moroha e anular os poderes da Moroha, porque era o poder do vô dela e era mais forte. E eu, tipo, fiquei tipo, mas o Inu no Taichou, os restos dele não estavam presos na pérola do olho do Inuyasha. A gente tinha lá, normalmente quando a pessoa morre carbonizada, né? Ela morre, tipo, queimada num incêndio, se tem cinzas ali, a pessoa virou pó. Mas então, o que é aquela caveira que tinha no cemitério dos
porque quando o Inuyasha visitou o túmulo do pai dele no olho da pérola do olho dele, tipo, tinha lá, a gente viu a carcaça. A gente viu o esqueleto do Inu no Taichou, né? Gigantesco lá, o Kamo Yokai gigante lá, e não entendi. Mas aí eu sei que o Rico protege a Zero e fala pra ela que trouxe as pérolas pra ela, porque ele juntou todas. Aí ela fala, como assim você trouxe as minhas pérolas? Minhas lágrimas você trouxe aqui nesse lugar que não era pra trazer? E aí ele pega e entrega as pérolas pra ela, ela fica revoltada, porque não era pra aquelas pérolas estarem ali. Ele fala, olha, eu trouxe essa. Ela, mas como assim você trouxe as pérolas? Você já juntou as pérolas? Não tô entendendo. E aí ele fala, não, eu peguei a pérola prateada da Toa, a da Setsuna tá ali, a da Moroha tá ali, eu já tinha mais 5 aqui, ó, tipo, mais 5 não, mais 4. E aí juntou tudo e as pérolas começaram a voar na cabeça dela e ela ficou revoltada, porque ela falou que não queria que aquelas pérolas estivessem ali, que ela não quis os poderes dela de volta. E a gente fica sem entender nada, os motivos da Zero, a gente sabe que ela gostava do Inu no Taichou, a gente sabe que ela quer proteger o Kirin-Maru, porque o Kirin-Maru, a pérola falou que o Kirin-Maru ia ser morto por meio yokais, e aí ela começa a atacar meio yokais a esmo, sabe, tipo, começou a focar nas filhas do Seishomaru, e eu não sei se ela tirou os poderes dela e selou naquelas pérolas arco-íris pra virar meio yokai e ser ela a matar o Kirin-Maru. Não dá pra entender o motivo da... Gente, eu não entendi o motivo da Zero, sabe? Tipo, é um personagem que buga minha cabeça. E eu sei que ela começa a lutar com as meninas, aí acaba que quando a pérola da Setsuna sai do olho dela, a lâmina de sangue também perde o controle, ela acaba acertando a Zero com essa lâmina de sangue e a Zero morre. E vai pro Meidou, vai pro caminho dos mortos lá. E aí ela começa a conversar com a mãe do Seishomaru, falando que agora eu morri, então eu tô no outro mundo, agora eu vou embora e tal. E aí elas começam a ter uma conversa muito nada a ver, assim, falando que ela tinha inveja, que ela tava com ciúmes da Isaoi. E aí a outra falou assim, o que você sentiu quando a Isaoi passou por aqui e você viu ela passando, né, quando a mãe do Inuyasha morreu. E aí elas ficam tendo uma conversa, assim, tipo de dor de cotovelo, não sei, é muito estranha a conversa das duas, porque aí elas ficam falando, assim, dá a entender de que a Zero gostava do Inu no Taichou, só que aí ele dispensou ela e ela ficou despeitada, mas eu acho que não era isso. E aí ela fala sobre a Zero odiar meio yokais, que na realidade eu acho que não é nem o Kirin-Maru que odeia meio yokais. É a Zero que colocou isso na cabeça dele, sabe? Porque ele tinha uma relação muito boa com o Inu no Taichou. Ele parece uma pessoa muito serena. Eu não sei se esse ódio dele passou depois, porque provavelmente ele pegou esse ranço quando ele casou com uma humana e teve o Inuyasha. E aí tem esse negócio da profecia e ele ficou com medo. Mas eu acho que não tinha nada contra, assim, né? Porque ele viu que ele era forte também, eu não entendi. E aí ela fala que você que odeia tanto humanos, tá com sentimento humano, querendo proteger o seu irmão das meio yokais que vão matar ele, que isso e aquilo. E eu fiquei, mano, o que está acontecendo? Que conversa louca é essa, meu Deus, não tô entendendo. E eu sei que o Seishomaru aparece usando a Tenseiga, porque ele fala que a Zero não pode morrer, porque a Rin, ela na hora que a Zero morre, ela acorda na árvore e aí ele já fica desesperado, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí ele vai lá e fala que não pode deixar isso acontecer, então eu não entendi por que a Zero fala que se ela morrer, a mulher do Seishomaru também morre. E ela fala, eu tô muito feliz com isso. Se eu morrer, ela vai morrer. Eu quero saber o que ele vai sentir, né? Vai sentir na pele essa emoção de perder alguém muito importante pra ele. Só que ele não deixa ela morrer, usa Tenseiga nela e ela volta. E aí a Rin volta a dormir. E tipo, por que quando a Zero morreu, a Rin acordou? E a magia está ligada a... Eu sei que a Rin está ligada a Zero e que se a Zero morresse, a Rin morreria. Mas nesse fato, a Zero já tinha morrido. É porque ela não atravessou o caminho, que a Rin estava acordada e quando ela atravessasse o caminho, ela ia morrer também. Mas aí o Seishomaru não deixou e a Rin voltou a dormir de novo. E aí todo mundo ficou, mano, ele está usando a Tenseiga? Você usou a Tenseiga em mim? Ela falou, não é possível? Por que você não me deixou morrer? Por que você tem que fazer isso? E o Kirin-Maru chega pra acabar com a festa. Tipo, a gente vê que ele chega voando, assim, uma luz brilha no céu e todo mundo fica olhando. E aí o Kirin-Maru chega e o episódio termina. E antes disso, o Kirin-Maru também foi conversar com a mãe do Seishomaru falando sobre o moinho do tempo e sobre um catavento, que o Seishomaru tava procurando um catavento. Não sei se é pra fazer o moinho funcionar, pra Rin voltar, se a Zero tem alguma coisa a ver com esse moinho, ou se, porque assim, a gente sabe que a mãe do Seishomaru, ela meio que controla o submundo, né, tanto que quando a Rin morreu lá, ele foi pedir pra mãe dela trazer ela de volta, uma coisa muito louca assim, mas aí, eu sei que quando a Zero morreu e a Rin abriu os olhos, o moinho começou a se mover, e aí o Kirin-Maru, ele sentiu que tinha alguma coisa estranha, e aí eu sei que ele vai e aparece no campo de batalha, e a gente fica meio que sem... Eu fiquei sem entender um monte de coisa, né, porque qual que é o real sentido, o que o Kirin-Maru
ele quer? Ele quer proteger os humanos, na realidade, ele não quer matar os humanos. Por que falam que ele tem tanto ódio de meio yokais? Sendo que não aparenta que ele tem tanto ódio. Parece que ele quer deixar elas mais fortes pra elas matarem ele. Ou talvez ele quer que elas fiquem fortes pra elas destruírem de uma vez por todas o cometa vermelho que ele não consegue destruir. E por que a Zero fez tudo isso, sabe? Tipo assim, por que ela tem tanta raiva? Eu sei que ela mexeu com as meninas do Sesshomaru, porque sabia que o Sesshomaru era forte, que era filho da paixão, né, dela, né, do amado dela, que ela fala que não tá apaixonada, mas eu acho que tava. E aí ela quer destruir a família dele, porque ele também fez igual o pai dele, casou com uma humana e teve meio yokai. Gente, não dá pra entender muita coisa. Mas o que eu sei também é que o Rico também, a gente não descobriu o que o Rico é. Que todo mundo fala que ele tem o cheiro do Kirin Maru, que ele é tipo... E ele é uma marionete. A gente vê que ele nasceu sem sentimentos e foi adquirindo sentimentos conforme o tempo foi passando. Esses, sei lá quantos anos, 200, 500 anos. O que ele é? Por que o Kirin Maru tem a parte direita da face meio... É diferente, né? Meio... com escamas. Eu não sei se ele tirou o olho dele e colocou no Kirin, no Osamu Kirin, lá no mundo real. Se o Osamu Kirin é descendente dele e nasceu com a visão sabe, tipo, com a visão das coisas. Ou se ele é um homúnculo também, que ele mandou pra lá através do Poço Come-Ossos. Ou se ele... Não dá pra saber. E o Rico também. O que é o Rico, né? Porque ele nasceu da onde? Da costela de Adão, não sabe? Né? Da costela do Kirin Maru. Tipo, é um monte de perguntas. E aí vai ser o último episódio. E eu quero saber como que eles vão responder tantas perguntas em um único episódio. Então é por isso que eu acho que vai ter segunda temporada. Inclusive, a Toa fala alguma coisa sobre regras, que eu acho que eu não mencionei aqui, quando a Zero tá falando, mas por que você teve que me trazer de volta? Por que você não me deixou morrer? Eu tenho que seguir dançar, tipo assim, meio que dançar sobre suas regras, você, tipo, se eu morresse, se sua mulher morresse, sabe? É uma coisa assim, ela fala, ela sentia a mesma coisa que eu no outro mundo, sobre seguir regras que não precisam ser seguidas, sabe? A pessoa tem que seguir aquela coisa de ser aquilo que a sociedade impõe, sabe? E eu fiquei, tipo, pensando o que isso queria dizer. E aí ficou essas perguntas, tipo, eu fiquei a maior parte do episódio sem entender bulhufas do que estava acontecendo, né? Porque na minha memória, a Tenseiga tinha sido absorvida pela Tessaiga, mas aí depois eu olhei aqui no mangá e aí ela foi mesmo absorvida pela Tessaiga, mas aí de uma certa forma ela volta. Esse negócio das espadas também, a gente lembra que o Sesshomaru perdeu um braço lutando contra o Inuyasha pela Tessaiga e depois ele voltou com o braço dele porque ele despertou a Bakusaiga. E aí eu fico pensando se a Setsuna ela vai despertar alguma espada especial também referente a essa lâmina de sangue que ela tem nos braços. No braço, né, no caso, direito. Mas é isso. E no próximo episódio, intitulado A Filha do Sesshomaru, isso mesmo, no singular, não no plural, não são gêmeas, é uma só. A gente vê que não teve nada assim de trailer, é como se fosse um pedaço de uma cena, né? E a Toa... Tipo, a gente vê que tem uma cratera enorme, que provavelmente se abriu quando o Kirin Maru soltou algum poder, alguma coisa. Alguma das meninas soltaram algum poder muito gigante. E abriu uma cratera gigantesca. À toa, tá, tipo, foi a sobrevivente, ela tá se levantando dessa cratera. E aí ela chega até o corpo do que parece ser a Setsuna, que está muito ferida. E ela fica com aquela cara de triste. E aí a gente vê o nome do episódio, que é A Filha do Sesshomaru. E aí eu fico pensando o que aconteceu. Porque assim, pode ter acontecido diversas coisas. Todos foram enfrentar o cometa juntos e acabou que a Setsuna se sacrificou pra salvar a irmã. A gente não sabe da Moroha também. Eu não sei se a Moroha sobreviveu. Cadê o Inuyasha, Kagome, Sango e Miroki, todo mundo nessa vida pra ajudar nesse negócio? Será que eles vão aparecer pra ajudar? E sobre esse negócio sobre a filha do Sesshomaru ser no singular? E se pra Toa liberar todo o seu poder, Setsuna tivesse que se sacrificar? Aquela coisa, sabe? Tipo, nasce gêmeos, aí divide o poder e pra um ter o poder completo, o outro tem que morrer pra poder se tornar em um, sabe? Aquela coisa de gêmeos de sempre, sabe? De você ter que ter... Nasce dois e nasce separado, né? Os poderes separados, divididos, e pra você ter que um gêmeo completo, né? Um yokai completo, ou meio yokai no caso completo, você teria que ter o sacrifício de um deles pra ele se fundir com o outro, pra poder o poder se tornar um poder só e ela conseguir derrotar, sei lá, quem que ela fosse derrotar, o Kirin Maru ou o Cometa, ou sei lá o que fosse acontecer ali, porque a gente viu que a Setsuna tá muito ferida e aparentemente ela morreu. Assim, ela falou assim que era o último episódio, de um jeito assim que deu a entender de que era o último episódio mesmo, que não ia ter outra temporada, mas eu acredito que tem muita história pra contar.
pra ser uma temporada só. E provavelmente, como protagonistas, elas não morreriam. Tecnicamente, assim, eu sei que existem protagonistas que morrem, mas os protagonistas da Rumiko não morrem. Eles meio que... Nem os vilões são vilão de tudo, assim. Às vezes eles têm um passado muito triste, você fala, putz, mano, se fosse eu tinha feito a mesma coisa, mas a gente sabe que nem os vilões dela são tão vilão assim, que você fica até com dó. Então, tipo, como que ela vai matar uma das meninas? É impossível, eu não consigo pensar nisso. Eu acho que ela vai ficar ou muito ferida, ou talvez ela possa até ter morrido, mas aí vai acontecer algum milagre, alguma coisa que vão fazer um pedido, e ela vai renascer de novo, ou ela vai encontrar ela na outra era depois, sabe? Tipo, ela tinha que morrer naquela era e renascer na outra era, assim, umas coisas meio loucas da minha cabeça, assim, que eu tô pensando, mas tudo bem. Mas aí agora a gente vai ficar esperando esse último episódio uma semana pra poder saber o que vai acontecer e se vai ser o final mesmo, né? Eles vão jogar um monte de informação na nossa cara de novo e não vão explicar bulhufas de nada, porque quem não assistiu Inuyasha e não sabe de nada, vai ficar tipo, o que tá acontecendo, mano? Por que essa pessoa tá assim? Ou por que ela usou aquilo? Ou que raio de poder é esse, sabe? E aí eu fico pensando quanto de informação que eles vão jogar na nossa cara se aquele for somente o último, tipo, for definitivo o último episódio, se não tiver uma segunda temporada. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa aí um comentário, me diga o que você achou, o que você entendeu, compartilha suas teorias aí nos comentários. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha, também seguindo a gente lá na aba de comunidade nas redes sociais, onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais, e também seguindo a gente na roxinha.tv/delcosplay, que é onde a gente faz as nossas lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!